Havia um grande mestre da lei chamado Nicodemos. A passagem está no Evangelho escrito, contado por João, capítulo 3. Havia um grande mestre da lei, estudioso, chamado Nicodemos. Era um dos principais dos judeus. E certa noite ele foi ter com Jesus, foi questionar o Senhor Jesus, reconhecendo que o Senhor Jesus era mestre, vindo da parte de Deus, porque o Senhor Jesus havia feito muitos milagres, sinais, prodígios que nós humanos jamais conseguiríamos fazer. Este estudioso Nicodemos foi questionar o Senhor Jesus. Mas antes mesmo que ele questionasse o Senhor Jesus, o próprio Senhor Jesus já o interrompeu e já disse: olha, eu vou te dizer algo que é verdadeiro. Se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. É necessário nascer novamente. Aí Nicodemos fez uma pergunta muito lógica que qualquer um de nós faríamos. Mas como pode alguém velho como eu, idoso, nascer novamente? Por acaso eu tenho que voltar na barriga da minha mãe, virar um bebê, nascer de novo e viver tudo novamente? É isso que o Senhor está dizendo? O Senhor Jesus então respondeu: digo em verdade, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O Senhor Jesus aqui fez clara menção ao nosso batismo. Aquele que não nascer da água, do Espírito. Ele continuou dizendo que aquele que é nascido na carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Nós precisamos nascer de novo. Nós precisamos encontrar o Senhor Jesus. E aqui já fica respondida uma grande questão que muitos têm. Eu vou voltar aqui nessa terra, vou viver tudo de novo. Para eu ir me aperfeiçoando, melhorando. Uma coisa que nós temos que ter certeza disso. Se fosse isso, nós iríamos ficar voltando aqui inúmeras vezes, porque nós, por nós mesmos, jamais iríamos conseguir a redenção. Jamais. Então, o que o Senhor Jesus disse para Nicodemos é: não, você não tem que ficar voltando aqui, não, porque você vai ficar voltando aqui eternamente. Você, por você mesmo, ia aperfeiçoando, crescendo, ficando iluminado. Jamais. Nossa natureza é muito falha. Quando nós nos separamos de Deus, desde lá da criação, nós perdemos a proximidade com o perfeito, a luz. Nós começamos a ser falhos. E aí ele diz: não, você tem que nascer da água e do Espírito. A morte que nos é proposta, ela é simbolizada pelo batismo, a morte do velho homem. Você vai buscar a sua redenção, não na sua capacidade, não no seu poder de ser perfeito, porque nós não temos esse poder. Nós vamos buscar a nossa redenção no poder do Senhor Jesus. Então, quando nós confessamos o Senhor Jesus como nosso Senhor, nós conseguimos a redenção dos nossos pecados, nós nos batizamos a água do Espírito, recebemos o dom do Espírito Santo. Nós morremos naquele ato. Nós ressurgimos em novidade de vida. É isso que é nascer de novo. É voltar na barriga da mãe. E nós, continuando ainda no próprio capítulo 3, o Senhor Jesus continua explicando e vem falar da sua missão. Ele vem falar por que ele veio aqui. Versículo 16 nos diz que Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho único
para que todo que nele crê não morra, não pereça, mas tenha a vida eterna. Olha o amor que Deus tem para conosco. Deus enviou o seu Filho único para pagar um preço que você tinha que pagar. Porque a consequência do pecado é a morte. Quando o homem foi criado, nós vemos lá em Gênesis, o Senhor Deus nos criou a sua imagem e semelhança. Ele disse, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Ele nos fez plenos, conforme a sua imagem. E mais, nos deu poder. Olha, domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os grandes animais, sobre tudo. Interessante que ele não falou, domine sobre um homem dominar sobre o outro homem, né? Não, domine sobre os animais. Vocês são irmãos. São irmãos. Mas vocês vão dominar aqui nessa terra. E o homem deturpou tudo isso, optou pela desobediência, não quis a árvore da vida, a vida eterna, e optou pela a árvore que era proibida. E aí ele errou, se separou de Deus. E aí o homem passou a um dominar sobre o outro, subjugar o outro. Tudo diferente do que Deus propôs para nós. E a nossa sociedade foi se tornando uma sociedade tão mergulhada nesse erro, passou a ser uma sociedade doente. Uma sociedade em que uma pessoa, ela é constantemente convidada a se inferiorizar. A pessoa, ela, nesse meio hostil do mundo, ela é sempre colocada como alguém inferior, como alguém fora dos padrões sociais, como alguém sem sucesso, como alguém... Nós somos bombardeados todos os dias com esses rótulos negativos, nos tornando pessoas cada vez mais infelizes, mais tristes. Sendo que o Senhor Jesus nos fez plenos, cada um de maneira individual, cada um aqui foi criado de forma única, cada um aqui é um ser único. E todos nós temos as nossas características, as nossas virtudes, nossas qualidades feitas pelo próprio Deus. Mas nós esquecemos disso e ouvimos o linguajar, o palavreado do mundo, da sociedade. Oh, você é fraco, você é um perdedor, você não tem um padrão. Isso nos leva cada vez mais a nos sentir derrotados, sendo que nós somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Nós esquecemos disso todos os dias. E aí vem todas as doenças sociais, vem a depressão, vem a ansiedade, vem tudo que é de ruim, porque nós nos desviamos da verdade. A verdade é que Deus nos ama, Ele tem um amor por nós, um amor único, um amor especial, um amor tão grande, um amor que é indescritível. A gente conseguiu ver um pouco desse amor quando ele enviou o próprio Filho para morrer por nós. E nós ficamos ouvindo uma sociedade, ouvindo um padrão pecaminoso. E para você ter sucesso, você tem que ser assim, ou daquele jeito, tem que ter dinheiro, ou tem que ter aquilo, ou tem que ter uma posição, ou tem que ser dessa forma, daquela outra. Algo que é inatingível, modelos inatingíveis, feitos só para nos padronizar e nos destruir como pessoas. E quando Deus nos cria a sua imagem e semelhança, e depois envia o Filho para nos resgatar para a vida eterna, Ele mostra como você é especial, como você é único, como você é pleno. Ele fala para você não deixar que a sua luz se apague frente à escuridão que existe nesse mundo. É o contrário. Nós devemos deixar a nossa luz iluminar aqueles que estão à nossa volta. É o oposto. Mas para isso nós temos que estar cada vez mais firmes na palavra, firmes na oração, firmes no louvor. Às vezes nós saímos daqui e nem abrimos a Bíblia. Não louvamos a Deus, paramos de orar, vamos nos afastando da luz. E a consequência disso é a proximidade com a escuridão. Aí vem tudo mais. A insegurança, a tristeza, vem tudo ali, porque nós
ficamos envoltos, mergulhados nesse mundo. Sempre nós temos que ser o sal da terra e a luz do mundo. O sal da terra e a luz do mundo. 1 Coríntios 6, capítulo 20, diz que nós somos comprados por um preço muito alto. E a gente vive aqui e esquece disso. O preço foi pago com sangue, com sofrimento do único justo. Para a gente ficar aqui lamentando. O próprio Deus te resgatou, o próprio Deus quer te dar vida, o próprio Deus diz que você é pleno, que você é a imagem dele, que você, pelo Espírito Santo que está em você, você tem poder. Nós não somos covardes e fracos, nós somos vencedores. É isso que Deus quer de nós. E é isso que nós somos. Você tem o Espírito de Deus em você. Você é mais do que vencedor. Ninguém é superior a você. Ninguém, porque a força vem do Espírito Santo de Deus. João 10, 10 diz a mensagem claramente. O inimigo, o ladrão, ele veio para roubar, matar e destruir. É isso. O mundo está aí, que é isso. Ele quer nos destruir, acabar com a nossa vida, com a nossa família, com o nosso casamento, acabar com a sua paz. Mas o Senhor Jesus veio para que você tenha vida, e vida em abundância. Vida em abundância. Romanos capítulo 8, versículo 11 diz: se o Espírito que levantou Jesus dos mortos habita em você, esse mesmo Espírito ressuscitou a Cristo Jesus, tornará você vivo, vivificará também o seu corpo mortal. Você tem a vida eterna dentro de você. Você tem a vitória dentro de você. Você tem o amor de Deus dentro de você. Você foi feito à imagem e semelhança de Deus. Por isso, meus irmãos, vamos viver com essa consciência. Vamos entender que nós temos a plenitude de Deus, que Deus nos fez plenos, únicos e especiais para vivermos junto com Ele. Em nome do Senhor Jesus. Amém.